Que slide tá vazio? Poríferos. É Uh, o Bob Esponja. boa. Bob Esponja é calça assimétrica, porque os poríferos não têm simetria. Eu adoro essa imagem do Bob Esponja. Ainda mais Então, aquela que tem um o pulador. Bob Esponja tá desenhado errado. Foi feito errado, é isso? Foi feito. O desenho do Bob Esponja é todo errado, obviamente, né? Mas, sim, um dos aspectos principais é que ele não tem simetria. Uhum. Então, a gente não conseguiria colocar uma calça nele, nem mesmo um quadrado. Loucura. Mas uma coisa interessante de lembrar do Bob Esponja e que é uma ajuda é que, eu não sei se você acompanha, assistiu o desenho, acho que todo mundo já assistiu, né? Hum. Uma coisa que o Bob Esponja faz que as esponjas realmente conseguem é que, tipo, ele arranca um braço e nasce outro. É verdade, sim. Isso é um aspecto real das esponjas. Aham. A gente sabe as células tronco, que a gente Uhum. sempre escuta falar? Elas têm muitas delas. Não são células tronco, propriamente dita, mas tem células que podem se tornar todas as células. Então, se você cortar uma esponja, ela pode simplesmente crescer de novo. Sim. Loucura. Uhum. Tá? Tá bom. Mas existem outras mentiras no Bob Esponja, tá? Então vamos lá, os poríferos. Isso a gente sempre vai retomar. É sempre legal a gente retomar. Então eles são acelomados e diblásticos. De plásticos. Ou seja, só Tá tem bom. 2 folhetos embrionários. Uhum. Tudo bem? Uhum. Toda vez que você entrar num filo novo, retoma esse assunto para fixar o conhecimento e uma grande parte é a diferença entre acelomados e acelomados. Tá. Qual que são as principais características dos poríferos? Eles são animais sésseis. Você sabe o que quer dizer sésseis? Essa palavra é estranha, né? Que. Putz, não lembro mais. Eles É. não se mexem. Não se mexe? Ih, não? É, não. Os poríferos, eles são animais que ficam parados. Nossa. Tipo os corais, mas não Aham. são corais. Tá? Então, um coral é um exemplo de animal césseo. Que Uhum. fica lá, só fica. Eles são filtradores. O que isso quer Sim. dizer? Quer dizer que eles não andam até a comida, isso é óbvio, já que eles são césseos. O que um filtro faz? Ele permite a passagem de água e retém algumas moléculas, certo? Isso é um Certo. filtro. Você faz café, o café ele permite que água com cafeína passe e retém a borra. Uhum. Então as esponjas são isso, eles filtram a água do mar. E não é Tá. que eles filtram porque eles são bonzinhos, porque eles gostam do planeta e vão limpar. Eles Uhum. filtram porque eles retêm as partículas que servem para eles se alimentar. Tá. Eles se alimentarem. Tudo bem? Tudo bem. A grande maioria, isso, dependendo da questão de vestibular que você pegar, eles até vão colocar 100%, É? que são assimétricos. Não são todas as esponjas que são assimétricas, mas a grande maioria. Tá? Tá. Grande maioria mesmo. Isso mudou há pouco tempo. Tá. Bom, da reprodução dele, eles são hermafroditas, então possuem os dois sexos em um ser só. Tá? Uhum. Outro nome para isso é dioico, De. monoico. Uhum. Dioico são dois sexos numa casa só. Oiko é casa, Uhum. em grego. E algumas poucas espécies são monoicas, ou seja, têm os sexos separados. São poucos. Boa. Tá. O que é importante dele é esta célula aqui, é uma das importantes, tá? Isso Uhum. aqui é um coanócito. Coanócito. Então, coanócito. Ele é um pouco de tudo. Ele é meio que a célula digestória, célula de dispersão do alimento e tudo mais. Uhum. E o amebócito também é legal a gente lembrar, porque o amebócito ajuda a espalhar o nutriente que o coanócito absorveu para as outras células. Ah, tá. Sabe esse papel que o nosso sistema circulatório faz de distribuir os nutrientes? Sim. Ah, Cada legal. animal vai ter um seu. É Uhum. necessário, né? A gente come e precisa distribuir o nutriente. Quem vai fazer isso é o amebócito. Boa. Tá E é o bom. amebócito
quem permite que o Bob Esponja arranque o braço e que outro nasça no lugar. Então ele é a Ele... célula tronco dos poríferos. tem um nome pra isso, não é? Quando... Polipotente. Polipotente. É pluripotente ou polipotente? Tem diferença entre os dois, eu não lembro agora. Yeah. Mas... Tá, vou tipo, poli colocar pode um virar desse. todas. Polipotente. Beleza. Então essas são duas células muito importantes. Uhum. Falando da anatomia do animal, o ósculo dele, tá vendo esse ósculo? Uhum. É por onde a água entra e sai. Tá? Ósculo. Então o que vai acontecer? A água entrou, a água... Minto, o ósculo só sai a água. A água simplesmente passa por ele. Ele é um filtro, literalmente. Então a água no ósculo sai. Sai. E pela filtração que os Ela entra. poríferos fazem, ela entra, tá? Isso. E aí o que ajuda essa água a saber a direção que ela tem que seguir? São esses flagelos do coanócito. Então os flagelos vão batendo e permitindo com que a água siga esse fluxo de entrar pelo corpo do animal e sair pelo ósculo. Entendi. Da hora. Tá. E aí esse flagelo ajuda na alimentação também, etc. Então, retém a partícula de alimento aqui. O coanócito absorve, faz a endocitose, né, a fagocitose, e transfere para o amebócito. E o amebócito vai transferir para as outras células. Tá? De esponja, muito disso que a gente precisa saber. Eu vou falar de mais um filo, tá? Tá bom. Porque nosso tempo está acabando. E a gente segue os quinidários. Ai, adorei. Quinidários são as famosas águas-vivas. Tá? Uhum. Outro nome dos quinidários são Sereniterados, daquela musiquinha do professor Arraga. Tá? Então, quinidários são acelomados, diblásticos e eles possuem simetria radial. Tá. Certo? Certo. Só um detalhe. Como os poríferos são assimétricos, eles crescem para onde tá afim, entendeu? Eles só crescem. Tá? Não tem um sentido. A simetria permite um crescimento sustentado. Então, se você tem uma simetria radial, ela vai crescendo respeitando essa simetria radial. Tá. Tudo bem? Então, eles são acelomados, diblásticos e têm uma simetria radial. Existem 3 classes: hidrozoários, sifozoários e antozoários, que está na musiquinha do professor Arraia. Hidrozoários são as águas vivas, principalmente. O exemplo mais comum são as caravelas, né? Os antozoários são os corais. Aí que entram os corais. Os sifozoários são espécies que permitem elas meio que são medusas e pólipos, e isso depende do ciclo de reprodução delas. Tá? Elas vão mudando. Então, um animal vira uma medusa, né, como se fosse uma água-viva, e em um determinado momento do ciclo, ela vira um pólipo, que é céssio. Então, a primeira coisa que surgiu aqui de novo eles se mexem. Olha que louco. É o primeiro animal que a gente vê que se mexe. Apesar disso, alguns deles ficam parados, tá? E são filtradores. Tudo bem? Esse é um padrão de organização geral. A gente pode dividir eles basicamente em pólipo e medusa. Né? Dessas 3 caras a gente pode dividir nesses aqui. Isso aqui é mais ou menos como eles se parecem. Então, mesmo sendo medusa ou pólipo, vai manter essas características. Ou seja, vai ter uma gastroderme, tá? Que ainda não é uma mesoderme. Então, a gente não tem um sistema digestório propriamente dito. E ela tem a epiderme e a endoderme está lá junto da gastroderme.
Uhum. A Tá? gastroderme, ela, tipo, qual é a diferença entre ela e a mesoderme? Tipo, além sei lá, a mesoderme ser mais avançada, tipo, A qual é a principal definição? diferença é que aqui nesse caso, ela não tem. A mesoderme ela permite o surgimento de tecidos diferentes. A gastroderme é um tecido. Ah, tá. Entendi. É Só onde um acontece a tecido. digestão, entendeu? Ah, tá É só bom. um tecido. Uhum. Tá bom. É, quando a gente pensa no animal, para ele ser grande, depende da distribuição dos nutrientes. Uhum. Então, um animal que não tem um sistema digestório completo não pode ser muito grande, Uhum. porque o alimento tem que se distribuir por difusão. Então, entrou pela boca, ele tem que caminhar, atravessar várias células para chegar nas células mais distantes. Ok. Quanto mais célula tem, mais difícil é de se chegar lá. Tá. Uma coisa que a gente precisa saber é o detalhe importante, né? Como eu falei, a gente precisa saber de alguns detalhes sobre os animais. É Uhum. essa célula aqui, o cnidoblasto. Quininoblast. Ele é basicamente a célula que vai permitir a alimentação dos Ah, quinidários, legal. tá bom? Uhum. As questões em si, elas dessa parte não são complexas, tá? Elas É envolvem mais esses conceitinho, detalhes né? Uhum. mais conceitinho de saber a célula, de saber o que ela faz mais ou menos e tudo mais. Tá. Uma coisa muito importante é você identificar que isso aqui é um quinidário, isso também é um quinidário. Você lembra que inclusive o Nemo e o pai dele moravam numa anêmona? Ah, isso é uma anêmona? Isso é uma anêmona. Que da hora. Então a anêmona, ela entra como Um pode, quinidário. mas ela pode nessa parte de hidrozoários, antozoários, sifozoários, ela entra na parte dos sifozoários? Não, ela vai ser o terceiro. Como é que é o nome do terceiro? Já esqueci. Hidrozoários. Não, o terceiro que você falou. Sifozoários. Não, Antozoários. antozoários. Ela é um Ah, antozoário. é um coral, verdade. Tá? Antozoário. Ah, tá. Como se fosse um coral. Os, se for um animal céssio dessa família, geralmente é um antozoário. Ah, tá. Da hora. Tá? Tá bom. Tá bom? Tá bom. Deu o tempo que eu imaginei. Eu fiquei Uhul! feliz. Eu imaginei essa aula dando 1 hora. Deu 1h07, mais ou menos. Espero que eu tenha te ajudado. Ajudou muito! Valeu! E como eu sempre falo para os meus alunos, se surgir alguma dúvida, Pode deixar. né, Vou fazer as qualquer investigações questão, aqui. Uhum. tá bom? Ok. Eu posso, Ok. eu vou ver se eu acho alguns e te passo, tá bom? Tá bom. Muito obrigada! Imagina. Tchau, Beijinhos, tchau. Boa valeu, tchau, quarentena. tchau. Valeu pra você Tchau, tchau. também.